faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou também, viu ali faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. Os discípulos que haviam chegado primeiro ao túmulo também entrou e viu e creu. Amém? Só que aí. Isso significa que Jesus, ele ressuscitou. Aleluia. Por isso que nós cantamos aqui. Aquele fio que se rompeu. Por isso que nós cantamos aqui que Jesus, ele ressuscitou. E quando Jesus, ele ressuscitou, o milagre aconteceu. Você pode dizer isso comigo? O milagre aconteceu. Mais forte. O milagre aconteceu. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vamos para o versículo 19. Depois que Jesus havia ressuscitado, no 19, chegava a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. E os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. 21. Disse-lhe Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles o Espírito. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Se perdoares os pecados de alguém, então estarão perdoados. Se não os perdoares, não estarão perdoados. Continuando. Ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com ele quando apareceu Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, não puser ali o dedo e não puser a mão do lado, de maneira nenhuma eu crerei. 8 dias mais tarde, estavam de novo os discípulos dentro da casa e Tomé com eles. Embora as portas estiveram trancadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse pela terceira vez: paz seja convosco. Então disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, estenda a tua mão e coloque do meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Então disse Tomé: Senhor, Deus meu. Ele reconheceu. Então Jesus disse: porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram, mas creram. Aleluia. Feche seus olhos. Glória a Deus. Senhor, o que o Senhor me entregou nesses dias, que o Senhor possa me usar. Eu me coloco na tua disposição, Senhor. Eu sei que o Senhor fala comigo e fala com os nossos irmãos, mas nesse dia o Senhor me entregou esta palavra. Me dá força e que não seja mais eu, mas o teu Espírito Santo aqui nessa noite. Amém? Não sei se vocês perceberam que Jesus, quando ele aparece aos discípulos, estava os discípulos. Joga lá, irmãos, por favor, 19, por favor. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas Trancadas. por medo dos líderes dos judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz esteja com vocês. Coloca uma outra tradução para mim, por favor. Pode ser a NVI. Ou a linguagem de hoje. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, vírgula,
estando os discípulos reunidos a portas trancadas, vírgula, por medo dos judeus, vírgula, Jesus entrou, vírgula, pôs-se no meio deles. O que nós não podemos aqui é juntar tudo isso como se fosse um caso seguindo do outro, né? Dá a entender que Jesus, que os discípulos, melhor dizendo, eles se reuniram, trancadas as portas, com medo dos judeus. Não é isso que a gente entende? Sim. Mas, preste atenção. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, vírgula, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, são 3 acontecimentos, são 3 ações diferentes aqui. Por medo dos judeus, a terceira. Então a primeira, eles estão, os discípulos reunidos a portas trancadas, primeiro. Por medo dos judeus, segundo. Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Eu ouço a dizer que os discípulos não estavam ali de portas trancadas porque estavam com medo dos judeus. Os discípulos, eles passaram, eles experimentaram a pior decepção, a pior tragédia que o ser humano pode viver nessa terra. Se eu perguntar aqui para vocês nessa noite, quem aqui sofreu decepções? Acho que levanta até o pé, né? Quem aqui sofreu, foi traído? Quem aqui foi enganado? Quem aqui foi passado para trás? Quem aqui ficou decepcionado alguma vez na vida? Todos nós. Mas ninguém se compara à decepção e à tragédia que os discípulos passaram. Ao ver o seu mestre, o seu Deus, a quem eles deixaram tudo para seguir, ao ver um dos seus irmãos, os seus irmãos mais íntimos, até mesmo aquele que beijava a face de Jesus, trair Jesus, entregar Jesus aos judeus, para ser crucificado, a pior morte naquela época era a morte de cruz. Então nós jamais podemos nos comparar a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa decepção com a decepção que os discípulos presenciaram ou viveram. Amém? Vocês entendem isso? Vocês entendem o que é pegar o seu Deus, aquilo que você ama, aquele que se entregou, aquele que pagou por você um alto preço, e trair ele, entregar ele para os discípulos? Uma traição que a pessoa estava do seu lado. Poxa vida, Judas, você estava aqui conosco. Eu sofri uma traição. Minha esposa me traiu, meu marido me traiu, os meus filhos me traíram, os meus amigos me traíram, o meu parceiro de negócio me traiu. Judas era tesoureiro. Então, irmãos, o que eu quero dizer aqui nessa noite, se nós pegarmos os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas fraquezas, tudo aquilo que nós passamos, que nós carregamos, não se compara ao sofrimento que os discípulos presenciaram. E nessa noite, eu profetizo na vida de vocês, que o que vocês vão ouvir nessa noite torna-se bênção para vocês. Vocês vão ser libertos de algo. Porque o que nós queremos mostrar aqui, o que o Espírito Santo vai mostrar nessa noite, é você olhar para a sua vida por um outro ângulo de visão. Eu gosto muito do Senhor Jesus, eu amo Ele. A maneira com que Ele trata os discípulos, como Ele ensinava, o maior de todos os psicólogos, terapeutas que você pensar na tua vida. Entenda bem, quando Jesus chegou, encontrou os discípulos ali reunidos, com as portas trancadas. Qual é a primeira coisa que nós fazemos quando nós sofremos uma decepção?
O que é o primeiro que você faz quando alguém trai você? Quando alguém xinga, quando alguém te ofende, o que você faz? Você se tranca. Você se fecha. Porque você não quer mais sofrer aquela decepção. Os discípulos estavam ali trancados. Porque o choque, a decepção foi tão grande que eles decidiram estar ali de portas trancadas. Além disso, eles estavam com medo dos judeus. Só que Jesus, ele ressuscitou. Aleluia. Ele entra dentro, ali onde eles estavam reunidos, mesmo com as portas Trancadas. Ele entra, se coloca no meio deles e ali fala: ó, paz seja com todos. Em seguida, o segundo passo de Jesus é: olha aqui a cicatriz, olha aqui. E de novo, quando ele termina, ele fala: paz seja com todos. Imagine você o que estava acontecendo ali. Os discípulos eram seres humanos. E quando nós, seres humanos, sofremos decepções, somos traídos, somos passados para trás, somos deixados de lado, a gente se fecha. E naquele momento ali, existiu ali uma explosão de sentimentos, de emoções entre os discípulos. Muitas das vezes, alguns podiam estar ali, mas, gente, o que nós vamos fazer agora? Meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? O nosso mestre morreu, o nosso mestre foi entregue. Alguns outros podiam dizer assim: eu vou matar aquele Judas, aquele centurião, aquele guarda, eu quero acabar com a vida dele. E outros ali ficam quietos. Não é assim? Muitos de nós temos atitudes diferentes. Muitos de nós ficamos revoltados, alguns guardam para si em silêncio. E naquele momento, quando a gente se fecha, a mágoa ela toma forma. A cicatriz a ferida ela começa a aparecer. E Jesus sabia disso. Porque a primeira coisa que Jesus faz, quando entra no meio deles: paz, acalme-se, paz seja com vocês, não se preocupe. E logo em seguida ele faz o quê? Mostra a cicatriz. Sabe o que Jesus está dizendo? Ei, não se preocupe. Esta cicatriz significa que o milagre aconteceu. Irmãos, nós temos um costume maligno do inferno de entender que as nossas cicatrizes são sinônimos de sofrimento. Mas Jesus entrou no meio dos discípulos e disse: ei, o milagre aconteceu. Jesus, ele ressuscita, ele num corpo ressurreto. Agora você me pergunta para mim, eu pergunto para você: por qual motivo Jesus voltaria, ressuscitaria cheio de cicatrizes? Para mostrar para mim e para você que a tua cicatriz não é sinônimo de sofrimento, mas sim de milagre. Você entende isso? Glória a Deus. Olha só, por que você está falando isso, irmãos? 3 vezes Jesus declara: paz esteja com vocês. Por 3 vezes. 2 vezes em seguida. Então a gente começa a entender aquele quadro mental, aquela situação daqueles discípulos ali, o que eles estavam falando, o que eles estavam declarando, o que eles estavam pensando, o que eles estavam imaginando dali para frente. Até mesmo falando assim: eu não vou perdoar mais esse homem. Mataram o meu mestre, crucificaram o meu Deus. Não sou capaz mais de perdoar essas pessoas. A partir de hoje, naqueles pensamentos, essa ferida se torna uma cicatriz na cabeça dos discípulos. E essa cicatriz me fará lembrar que mataram o mestre, que crucificaram o mestre. Muitos de nós somos assim. Nós pegamos os nossos sofrimentos e crucificamos Jesus de novo. Ah, mas eu não consigo. Você está crucificando Jesus. Ah, mas não vai dar certo. Você está crucificando Jesus. Mas
não tenho condições, você está crucificando Jesus. Ou ele morreu em vão? Entende, meu irmão, que a nossa vida é um ponto de visão. Porque Jesus voltaria com cicatrizes e aparecia no meio dos discípulos para mostrar que o milagre aconteceu. Então eu ouso a dizer aqui nessa noite, cada um de vocês, cada um de nós que está aqui hoje, cada cicatriz que você carrega, são muitas? Nossa, irmão, eu tenho muitas. Cada uma delas é um milagre de Deus na sua vida. Aleluia! Cada uma delas, irmão. Ah, mas me traíram! É um milagre, porque senão você estava morto. Me passaram para trás. Você está aqui? Estou. Então você é um milagre. Aleluia! Irmão, transforme isso, essa energia de você olhar para uma decepção que você teve e dar ênfase para um sofrimento que Jesus já fez você passar e te trouxe aqui hoje. Não há motivos para nós andarmos e carregarmos as nossas cicatrizes e dizermos que são feridas que estão doendo. Não! Jesus disse: olha aqui minha cicatriz, meus queridos. O milagre aconteceu, eu estou ressuscitado. Ele tinha ressuscitado. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. E os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Olha só, presta atenção, irmãos. Disse-lhe Jesus, de novo, gente, tenham paz. A cicatriz é um milagre. A cicatriz não é sofrimento. Hoje, a partir de hoje, eu profetizo na vida da igreja, na minha vida, que cada cicatriz que nós carregamos é um milagre de Deus na nossa vida. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Pai, nós te glorificamos, Senhor, porque cada cicatriz é um milagre que o Senhor colocou na nossa vida, que o Senhor profetizou na nossa vida. Mas não para por aí. Dizendo isso, o Senhor Jesus, depois que ele chegou, disse: ó, se acalme, paz esteja com vocês. Olha aqui, é um milagre que aconteceu. Eu ressuscitei. Ele diz assim: recebei o Espírito Santo. Ele sopra os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. E logo em seguida ele diz algo inusitado, algo assim que me deixou de orelha em pé. Vou dizer para vocês. Olha só, se perdoardes os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoar, não estarão perdoados. Eu comecei a pesquisar isso aqui, irmãos. Vi de tudo. Eu vi de tudo nessa interpretação aqui. Até interpretações que ousariam dizer que talvez Jesus deu aos discípulos o poder de perdoar os pecados, mas isso é mentira. Só Deus perdoa pecados. Então por que Jesus olha para os discípulos? Ó, receba o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, vão estar perdoados. Mas se vocês não perdoar, não estarão perdoados. Mas como assim? Eu vou te dar um exemplo. Um exemplo prático. Muitas das vezes a gente está ensaiando aqui, e a gente está com fone agora, né? Um fonezinho e tal. E aí alguém sai, volta: ah, mas eu não estou ouvindo. Aumenta aí, Eric. Nossa, você não está ouvindo, cara. Aumenta mais, a hora que fica doido lá na mesa. E aí a gente olha, o fone ali, o pequenininho, está desconectado. Não vai ouvir. E aí o que a gente faz? O que o ser humano faz? Ó, se você não colocar o pino do fone ali no conector, você não vai ouvir. Você entendeu? Muitas vezes a gente é ignorante e fala: pô, se você colocar o fone, você não vai ouvir, né, meu irmão? Pelo amor de Deus, né? Você está de brincadeira. Mas não é, a pessoa não está ouvindo, ela está ali desesperada, ela está ali atrita ali, confusa, e de repente, mas não estou ouvindo. E aí a gente tem que ser educado e falar: ô irmão, irmã, ó, tá vendo esse fone? Se você, o que você quer? O que você precisa? Olha só, eu preciso ouvir aqui no fone.
Então você precisa conectar o fone ao carro. Se você conectar o fone ao carro, você vai ouvir. E se você não conectar, você não vai ouvir. Jesus disse isso para os discípulos: ei, se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles vão ser perdoados. Mas se vocês não perdoar, não vão ser perdoados. Ou seja, a responsabilidade é vossa. Eu imagino os discípulos dizendo assim: olha, acho que a gente já disse isso algumas vezes. Tenho certeza. Quando a pessoa irrita a gente, fala: que Deus te perdoe, viu? Ou, em outras palavras, porque eu não. Não é assim? Que Deus possa te perdoar, que Deus possa cuidar da tua vida. Porque se você vir para o meu lado, eu te dou, você está falando na cara, não. Não é assim que a gente faz? Então, nesse momento, nessa tripulação dos discípulos, por que Jesus disse isso para os discípulos? Porque eles precisariam perdoar aquilo que tinha sido feito. E não jogar a responsabilidade nas mãos de Deus. Olha, que Deus possa te perdoar. Não, meus queridos, se vocês perdoarem os pecados, eles vão ser perdoados. Agora, se vocês não perdoarem, se vocês quiserem carregar isso com vocês, os pecados deles não vão ser perdoados. Não vem com essa não. Assim como Deus me enviou, eu envio vocês. Vamos ler aqui no 21. Disse-lhe Jesus, de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles o Espírito e disse: soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E aí vem a responsabilidade. Se perdoarem os pecados de alguém, quem quer que seja, eles vão ser perdoados. E se não perdoar, não estarão perdoados. Ou seja, meu irmão, a responsabilidade de perdoar os pecados não é de Deus, não. Se eu tenho algo contra o pastor, eu tenho que pedir perdão a Deus, me retratar com o meu pastor e dizer: pastor, o senhor me perdoa por ter sido estúpido, por ter faltado com respeito. Porque se eu não perdoo, isso vai embora, hein? Isso vai longe, isso vai longe, isso vai longe, isso vai longe. Eu ouso dizer que se nós cristãos não decidirmos, tomarmos a decisão, porque perdoar é uma decisão e não um sentimento, é uma escolha. Se nós não tomarmos a decisão de perdoar aquelas pessoas que nos traíram, que nos enganaram, que nos maltrataram, nós vamos viver uma vida presos em algo que Jesus veio para dizer que você não precisa mais estar preso. Meu irmão, o próprio Senhor Jesus, você entende isso? O próprio Jesus ressuscitou inteligentemente, porque Ele conhece cada um de nós, Ele conhece cada sentimento que tem no coração de cada um de vocês. Ele ressuscita, Ele volta, e Ele apresenta a cicatriz que Ele tinha carregado, que estava nele, que pessoas o feriram, que pessoas o crucificaram, pregaram os pregos em suas mãos, furaram o seu lado, saiu sangue, saiu água. Então Ele veio como Deus, para quê? Para nos mostrar que cicatriz é sinal de Ele. Eu vou repetir, eu vou dizer: cada cicatriz que você carrega hoje, olhe para ela, todas as vezes que você se lembrar, e diga assim: eu sou um milagre. Jesus operou um milagre em mim, porque hoje eu estou na casa dele, hoje eu tenho a liberdade de adorar a Ele. Ele me trouxe essa liberdade, Ele me curou daquilo, e a prova é a cicatriz, porque se não tivesse cicatriz, não teria prova de milagre algum. Vamos dar um exemplo aqui: uma pessoa está amarrada com Jesus, sofre um acidente, se machuca todo, e ela é crente. Passa-se o tempo, ela está lá de novo na igreja.
Meu irmão, o que aconteceu? Um milagre. Olha aqui a cicatriz. Olha aqui. O que é isso? Não, é um milagre. A cicatriz, meu amado, minha querida, meu amado, é um milagre. E quando Jesus, isso é muito sério, igreja. Preste bastante atenção. Deixa o Espírito Santo falar com vocês. Isso é muito sério. No 23. Joga lá, irmãos. 23, por favor. Até uma... Né? Você lembra daquilo que aconteceu com você, você fica... Imagine Jesus olhando para cada um de nós hoje nessa noite, dizendo assim: olha, meu querido, meu amado, se você perdoar os pecados de alguém, você sabe quem é alguém, eles estarão perdoados. Porém, se você não perdoar, eles não estarão perdoados. A decisão é sua. Ou você entende que Jesus operou milagre na sua vida, te trouxe aqui, te restaurou, tirou você da lama, tirou você do pecado, tirou-me do pecado, nos tirou do poder das trevas, e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ou nós entendemos esse campo de visão que Jesus, Ele nos trouxe, e assumimos que as nossas cicatrizes hoje se tornam milagres, ou nós simplesmente ignoramos e caminhamos para um lugar chamado perdição. Agora, preste atenção. Por que Satanás foi expulso do céu? Um anjo exaltado, um anjo. Olha só, um anjo que era Satanás, ele foi expulso do céu, porque dentro do coração dele, ele permitiu que entrasse uma soberba, um sentimento de egoísmo. Ele queria se tornar maior do que Deus. Vou dizer, o anjo querubim, que tinha dentro dele criado um sentimento de orgulho. Presta atenção aqui, irmãos. De orgulho, senão o diabo vai roubar a tua bênção, depois você não vai reclamar. De orgulho, ele foi expulso do céu. Agora você acha que eu e você, uma mágoazinha de alguém vai entrar? Vai entrar? Sim ou não? Sim ou não? Não entra. Agora, o inimigo da tua alma, a Bíblia diz que Satanás, o nosso inimigo, ele sabe disso. Ele sabe que se ele disser para você assim: ei, tá vendo aquela cicatriz? Tô vendo. Você sofreu, né? É ele, irmãos. Amarra aquilo. Você sofreu, hein? Aquilo começa a voltar. Você sofreu, hein? Aquilo começa a te machucar. Você sofreu. Olha, se eu fosse você, eu nunca mais perdoaria aquela pessoa. E aquilo vai tomando conta de você. E se você falar: eita, amarrar em nome de Jesus. O meu Deus, o meu Jesus, me mostrou na Bíblia, na sua palavra, que cicatriz é milagre e não sofrimento. Ele nunca mais vai escravizar você. Ele nunca mais vai nos escravizar. Então, a partir de hoje, tome essa decisão e entenda que milagre, cicatriz é milagre. Eu quero trazer uma observação aqui de ciências exatas. Eu ouvi isso, presta atenção. Eu ouvi isso, eu não consegui encontrar o nome da pessoa que disse isso. Ciências exatas, o nome já fala, exato, não tem variação, é exato. Para você formar uma molécula, é meio complicado, você vai entender. Você vai colocando átomos ali dentro dela, né? E existe um limite máximo de átomos que a gente pode adicionar nessa molécula, senão ela colapsa. Presta atenção. Então você vai adicionando ali, né? Hipoclorito, cloreto, clorato, perclorato, permanganato e peróxido. Se você prestar atenção, um dos primeiros, átomos ali que a gente vai colocando é hipoclorito, clorato,
cloreto. E aí, para ficar mais perfeito ainda, a gente vai adicionando perclorato, olha só, permanganato e peróxido. Isso nas ciências exatas significa que para você atingir o limite, a excelência daquilo que você está fazendo, você utiliza o prefixo per. Ou seja, vamos lá, uma coisa ela pode ser feita, mas também pode ser perfeita. Você percebe que o prefixo per ele vai maximizando, ele vai maximizando, ele vai aperfeiçoando. Aleluia! O prefixo per é o prefixo utilizado para você atingir, né, o limite máximo, a excelência daquilo. Você pode fazer, você também pode perfazer. O que mais? Você pode seguir, mas você pode perseguir. Quando a gente fala de amor, isso é muito forte. O amor é o quê? É o contrário do egoísmo. O egoísmo, a gente só quer receber, né? Me dá, eu sou egoísta, eu quero. No amor é o contrário. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então o amor é dar. Dar. O limite máximo do amor, perdoar. Entendeu? Entende isso? Eu quero ter tanto amor na minha vida, eu quero que Deus me encha de amor, então perdoa. Porque a excelência do amor é o perdão. Vou dizer de novo. Eu quero ter muito amor, eu quero que Deus me inunda com amor, eu quero ser cheio de amor, aleluia, glória a Deus. E amor não é aquela coisa, né, aparente, não. O amor é doado. Então você quer ter amor? Eu quero, irmão. Eu quero ser uma pessoa amorosa com todo mundo, então perdoa. Por isso que Jesus disse aqui, olha, se vocês perdoarem, vocês vão andar na excelência, vocês vão cumprir o propósito que eu tenho para vocês. Eu não sei se vocês entenderam. Eu estava lendo essa palavra, o Senhor foi me trazendo, foi me clareando, foi me mostrando. E a minha esposa estava lendo, estudando umas pregações de um pastor muito sábio, por coincidência, de um outro ministério. E ela, eu já tinha falado para ela isso. Olha isso aqui. Ele começou a falar exatamente aquilo que eu havia trazido aos nossos corações naquele dia anterior. Deus estava confirmando. E sabe onde ele ouviu isso? Olha só, ele estava em Orlando, na Flórida, estava numa situação meio perdida, era pastor lá, estava meio sem saber o que fazer. Ele orou a Deus e falou: Senhor, me mostra o que eu preciso fazer. E aí ele ficou sabendo que ia ter uma inauguração de uma igreja. E as igrejas, eu não sei se essa informação é correta, mas geralmente as inaugurações das igrejas nos Estados Unidos, eles fazem um culto nas universidades. E ele chegou nessa universidade e começou a ouvir isso aqui, exatamente o que foi dito nessa noite, por um cara, um rapaz, um jovem com uma bermudona lá embaixo, com um boné na cabeça, uma coisa muito solta. Irmão, isso significa que o Senhor, Ele quer falar com você. Ele usa quem Ele quer. Que você possa nessa noite tomar a decisão, a escolha de perdoar, de entender que as tuas cicatrizes não significam sofrimento. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira. A tua cicatriz significa milagre.
Você pode dizer isso? Aleluia. As minhas cicatrizes. As minhas cicatrizes. Mais forte. As minhas cicatrizes. As minhas cicatrizes Significam significam que eu recebi milagre do Senhor. Glória a Deus. Eu queria chamar o pastor para fazer uma oração. Porque eu vejo nela um monte de amor hoje. Carregada de amor. Deus vai usar ela para abençoar nossas vidas. Deus possa abençoar a vida de vocês, irmão. Eu sou limitado, sou cheio de defeitos, fico nervoso como o irmão tá. Vocês não sabem como eu fico aqui. Só Deus. E a luta foi grande, viu? Desculpa, pastor. A luta foi grande. Nos últimos momentos aqui, negócio. Então você sabe que isso é bênção para a tua vida. Porque veio de mim? Não, porque veio de Jesus. Amém. Jesus, eu não sou nada. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Paz seja no coração. Que palavra, né? Saímos de casa num dia frio. 20 anos seguindo o Senhor Jesus para ouvir Ele falar: perdoa. Eu creio que essa palavra nos constrangeu nessa noite, porque a mim e ao meu coração, quanto temos para aprender ainda, né? Feche teus olhos. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Jesus. Essa palavra tão poderosa.